Nós somos a We Care School. Eu sou Rafael Camilo. E eu sou o Luiz Israel. Não é? Conheça as Escrituras. Hoje a gente vai estar começando a segunda aula do primeiro capítulo de Efésios 1, Identidade. Conheça a sua versão original em Deus. Então, pessoal, aula passada nós compartilhamos a introdução sobre identidade, contextualizando 5 pontos da primeira aula que a gente vai estar fazendo uma reprise, recapitulando para você lembrar aí. O primeiro tópico foi predestinação, O segundo, adoção, redenção, esperança sabedoria e, por último, revelação. A gente entra num aspecto que a gente gostaria de falar agora sobre crise existencial. Entenda que crise existenciais, o que é, Rafael? O que é uma crise existencial? É tudo aquilo que te conflita de alguma forma, mas sobretudo não sobre o espírito, mas sim sobre a sua alma. Tudo aquilo que de alguma forma afeta a sua alma, os seus sentimentos, né, que é onde está os sentimentos é na alma, tudo aquilo que faz de alguma forma você questionar quem você é em Deus, a gente chama isso de crise existencial. Entenda que crise existencial basicamente, resumidamente, define infelizmente o que nós somos com o que nós deveríamos ser. Então a gente fica naquele conflito sobre informações no qual se diz: nós cremos num Deus que declara que mal algum chegará à nossa casa, ou qualquer uma das promessas que você consegue estar listando dentro da palavra que você tem o entendimento disso. E hoje a gente se encontra numa situação, digamos assim, muito confrontante. Exemplo disso, eu estava em casa e escutei uma frase que foi muito impactante. Se você tem um pouquinho de noção da Bíblia ou do cristianismo, isso confronta a gente em alguns aspectos que a gente tem como ideal. Ou seja, a frase declarava assim, no qual se falava sobre a Inglaterra, que fechou seus portos, fechou, digamos, a sua nação em si, dentro do seu próprio país, declarava assim, o jornal: mais uma nação se curva ao coronavírus. Então você entra nesse contexto e nessa crise que o mundo hoje vive e no aspecto de como pode nós, físicos, porém temos espírito, tendo o direcionamento de Deus, estar se curvando para essas situações adversas que têm acontecido sobre nossas vidas. Esse ponto de crise existencial a gente veio listar aqui na aula porque a gente achou muito pertinente, tanto no momento de hoje, e que por acaso estava na ementa do curso que a gente vem trabalhando na escola bíblica. Mas o que acontece nessa frase que o Luan separou, que a gente viu de notícia lá, que mais um país se curva, né? O que isso incomoda? Se você analisar hoje dentro de um cenário cristão, isso incomoda muito, porque muitos de nós estamos confundindo prudência com medo. Então a gente tem alguns aspectos que vêm confrontando nossas vidas. E eu quero que você entenda, essas crises unicamente refletem, infelizmente, o que nós somos. Por isso que eu falei que há duas realidades. Uma, infelizmente, o que nós somos e o que nós deveríamos ser. Exemplo disso, hoje a crise em si, em relação à saúde, declara que nós devemos sair para nossa casa com uma máscara e voltar e retirar a máscara. Infelizmente, isso mostra e é um exemplo de como, infelizmente, nós somos na nossa vida espiritual. Muitas vezes na tua casa você é uma pessoa que é briguenta, não tem o seu autocontrole, você é uma pessoa que pragueja tudo, mas quando você sai da sua casa, você é a pessoa mais espiritual do mundo. E então o que acontece? Essa crise, infelizmente, reflete o que você é verdadeiramente. E a questão da máscara é isso. Você acaba usando uma máscara quando sai de casa, e quando chega em casa tira a máscara, sendo que você tem medo agora em casa de não contaminar as pessoas com quem você ama com o vírus que hoje acontece de crise global aí, né? Sendo que existem outros tantos vírus que você tem propagado dentro da sua casa e às vezes você nem nota e não se preocupa, tirando a sua máscara dentro de casa e colocando a máscara para que os outros vejam uma pessoa pseudo perfeita. Então a gente consegue confrontar a nossa parte espiritual com a nossa parte física, almática. Exemplo disso quando você pega Isaías 12:2, que declara: Deus é minha salvação, nele confiarei e não temerei. Então a gente reprime nossos ideais em declaração do que nós enfrentamos, ou seja,
puxa, a gente declara e acredita profundamente em milagres. Eu gosto muito dessa frase, mas porém a gente faz de tudo para não depender de um. E dentro desses turbilhões de informações, a gente entra num contexto que particularmente eu gosto, na parte filosófica, ela declara assim, sobre o existencialismo. E o existencialismo, ela é um ramo da filosofia onde declara algumas coisas em partes que eu concordo. Ou seja, ela declara que você tem a capacidade humana e a possibilidade da excelência, do êxito em todas as áreas que você pode se empenhar. E de fato, você pode conseguir algumas coisas grandiosas, mas existem coisas que nós não conseguimos alcançar. Esse é um exemplo da situação que nós vivemos hoje. Essa frase que o Luan falou, ela é muito importante para os dias de hoje. A gente diz que acredita em milagres, mas faz de tudo para não depender de um, né? Então, quando você de alguma forma está lá na sua casa agora, e por que esse termo é muito pertinente para os tempos de hoje? Porque você está em casa, alguns estão trabalhando, né, home office, outros estão completamente ociosos, já estressados, né, sem ter muito o que fazer. Quando você vê um cenário desse, é nesse momento que você tem muito tempo para pensar, que ou você melhora a sua existência pela força do seu braço, né, ou você melhora a sua existência de forma milagrosa. Melhorar pela força do seu braço é bom, você até vai conseguir, mas para você transpor de forma milagrosa, você precisa da presença do Espírito Santo na sua vida. Quando você trata e usa do Evangelho somente para a sua alma, para aceitação, para que as pessoas vejam quão próspero você é. Hoje nas redes sociais a gente vive isso, né? Você precisa postar para mostrar que tem um pouco mais, você precisa estar presente ali para de alguma forma se sentir participante de um grupo. Ou autoafirmar. Ou se autoafirmar, perfeito. Então quando você vê essa autoafirmação, ela não deveria ser baseada naquilo que os outros pensam de você. Muito pelo contrário, isso deveria ser revelado a você pelo Espírito que Deus pensa sobre você. Isso já vem pelas Escrituras e isso vem de você não, nesse momento, não ter uma crise de ansiedade, de medo, né? Se você está na sua casa agora, antes de ver esse vídeo, você fala assim, não, eu vou ver esse vídeo aqui rapidinho, eu vou correr no supermercado agora para eu encher a minha despensa, porque vai que agora não tem mercado mais, que agora o mundo vai acabar e aí você tem um irmão na sua igreja que comunga com você lá na sua igreja e você não se preocupa como está a despensa dele, se ele vai ter esses recursos, né? O que a gente vê numa época de crise dessa que muitos de nós, como cristãos, nós vamos acabar nos revelando como a gente vê a nossa fé. Se você vê a sua fé de uma forma de uma forma superficial, nesse momento você vai ter uma crise existencial muito forte. Aí não vai ser superficial, vai ser uma crise existencial de colapso, porque você vai ficar em pânico, vai ter crise de ansiedade, pode entrar em depressão, né? Tudo isso vai trazer para você um momento que, se você tivesse agora, em vez de estar se nutrindo de coisas que o mundo está te falando e transformando a sua identidade, nós deveríamos estar nos nutrindo da palavra de Deus e do que Deus tem para nós. Então você pega lá Mateus 5,48 e declara assim, seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então se baseie nesse ideal, se baseie nesse versículo, no qual a sua vida não tem que ser baseada em cima do que você vive, nas coisas que você está passando, mas sua vida tem que ser baseada em cima do que Cristo quer que você viva. Porque Paulo tem a ousadia de declarar assim em 1 Coríntios 11:1, ele fala assim, sede meus imitadores, como assim eu sou em Cristo. Então a gente entende isso, que quando você sabe quem você é em Cristo, a sua identidade está resguardada. Então essas crises existenciais, você só vê ela como aperfeiçoamento. Então a palavra de Deus diz assim em 1 Coríntios 13:10, quando vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Então
entenda que muitas vezes a gente está entrando nessas crises e é para se autoafirmar no aspecto espiritual de quem é você. Então está entrando em situações e você olha que dentro de você talvez tenha orgulho, dentro de você talvez tenha medo, dentro de você talvez tenha algumas informações que no meio é comum, mas dentro do aspecto cristão não há possibilidade disso existir. Até nesse slide aqui a gente deixou isso bem evidente. Quando ele colocou aqui, ó, o seu ideal, a gente quer que você entenda que a condição que você tem hoje, ou seja, se você está numa condição de escassez, numa condição um pouco mais complicada na área de saúde ou na área financeira, a sua condição não pode dizer quem você é em Deus. A sua condição não pode ditar a sua fé. E para complementar isso, se você abrir lá em 1 João 4,17, lembrando, galera, a gente está compartilhando aqui, às vezes o versículo é passado ou só é falado. Por favor, o desejo nosso aqui é que você aprenda e compartilhe desse entendimento que nós temos buscado dar em aula. Então pegue um caderno, um bloco de notas, anote, que isso possa ser edificante para a tua vida e não venha ser só um vídeo que você vai ver. Se você está em casa, invista esse tempo em aprender de Deus. E se nossa igreja disponibilizou esse material para que você possa estar aprendendo, use da melhor maneira possível para isso identificar de fato quem é você em Cristo. Então a palavra de Deus diz em 1 João 4,17: o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no juízo final tenha confiança, porque nesse mundo somos como Ele. Então acredite assim, que tudo que você está vivendo, já viveu, vai viver, é para gerar aperfeiçoamento. Então, se você está entrando em alguma crise, entenda quem você é em Deus, entenda que tudo isso é para aperfeiçoar aquela palavra que une o reino espiritual ao reino físico, chamado fé. E a ilustração que a gente usou do mercado, do desespero de você ir até o mercado, reflete o texto de João, para que a gente seja aperfeiçoado em amor. Jesus, quando cercado pelos escribas e questionado qual era o primeiro mandamento de todos aqueles, ou qual era o mandamento mais importante de Moisés, né? Qual daqueles mandamentos era mais importante? Jesus falou assim, todos esses mandamentos são importantes, mas tem um que é sobre todos eles, que é amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, semelhante a esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando você sai correndo no meio de uma crise e faz isso de forma egoísta, se esquecendo do teu irmão, que às vezes teu irmão não tem o que comprar, não tem o que vestir, não pode fazer o mercado do jeito que você faz, do jeito do estoque gigante que você fez. Às vezes você não está se movendo por amor, você está se movendo pelo desespero e pelo medo. Quando a gente olha para um cenário de crise global, é natural que a nossa alma, com a ausência do Espírito Santo, ela domine o nosso corpo, ela domine a nossa carne. E aí você vai numa situação de desespero e esquece daquilo que Deus já ministrou nas nossas vidas, que é o amor. E reafirmando o que o Guará tem falado, se você pegar Salmos 91, o salmista declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Se você está com medo, irmão, você não está descansando. Se você está correndo com as suas próprias forças, com o teu egoísmo, com as tuas emoções, você não está descansando. Então nós temos que aprender a descansar no que se refere à nossa fé. Então, sim, nós temos que ser prudente, mas se a tua prudência está sendo levado pelo seu medo ou pela sua insegurança do que pode acontecer, infelizmente você está se baseando pelo aspecto físico. Eu gostaria de passar o slide aqui, que declara, nós como os cristãos, nós enfrentamos duas informações. Nós temos a nossa condição e nós temos a nossa posição. Nós declaramos muito sobre a nossa posição, que nós somos filhos de Deus, porém você se encontra nessas crises existenciais e elas são só reflexo das condições. E quais condições? As vivências, o QI, a tua intelecto, a tua personalidade, os teus sentimentos. E o que define isso está baseado em João 3,6, que declara assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então você tem que entender, essa frase é muito forte e eu tenho buscado viver ela todos os dias, que você nunca vai superar uma condição
se você não entender a sua posição. Então você está enfrentando todas essas crises e condições que o mundo está te impondo, porém você não está conseguindo lidar, porque você não sabe quem você é em Cristo, você não sabe qual é o seu posicionamento em Cristo. E tudo isso, da condição e da posição, ela vem do vazio da alma, né? Então você vê que a tua mente, a tua vontade, as tuas emoções, ela tem se sobressaído dentro do projeto divino sobre a sua vida, dentro do seu propósito, dentro da sua identidade, né? Então, usando essa ilustração ainda, a gente está em casa e tal, e aí começa a vir, puxa vida, vai faltar o dinheiro no final do mês, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou pagar o aluguel? E agora? O medo. Quando você deixa um espaço, um vazio na sua alma, outras coisas que não são de Deus vão tomar o espaço de Deus na sua vida. Então, quer se informar? Se informa. Mas não fica o dia todo se nutrindo de coisas terríveis. Você quer estudar? Estude. Mas estude também a palavra de Deus. Busque também primeiro o reino de Deus e as outras coisas. Eu tenho convicção da palavra de Deus, me serão acrescentadas. Tenha isso na sua identidade. Deus vai suprir as suas necessidades. Então você pergunta para mim assim, mas aonde que se perdeu isso daí? Aonde que se perdeu agora? Aonde que se perdeu? Se perdeu, a gente pode usar a referência bíblica lá de Gênesis capítulo 2, versículo 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Então basicamente você tem que entender assim, nós somos compostos de um corpo, de uma alma e de um espírito. Há várias linhas teológicas sobre isso, nós vamos estar explorando o que a nossa igreja prega, do que nós acreditamos. Então você tem que acreditar que o seu corpo foi moldado por Deus, no aspecto literal da palavra. Entenda que o Espírito, nós entendemos que foi simplesmente o toque de Deus sobre a sua vida, e a alma foi a alma vivente, onde Deus soprou. A alma em si, ela é tudo aquilo que se dá ao psique, todas as coisas, na verdade a alma é simplesmente você, eu. E dentro das nossas qualidades, das nossas virtudes, da maneira com que o Guará pente o cabelo, da maneira que saiu o olho dele, da maneira que eu sou, isso é a nossa alma, é reflexo de quem nós somos. Mas entenda que Deus criou numa excelência absurda, no qual era Adão, porém, algo aconteceu que fez perder-se sobre o controle da nossa alma, gerando algumas consequências no qual, infelizmente, algumas pessoas vivem, mas se Deus quiser, hoje vão parar de viver. Exatamente. Então, se você analisar ali em Gênesis 2:25, sentimento, ele é só um sentimento. Ele não é quem você é. Aquilo que você está sofrendo momentaneamente ali, o problema que você vai tendo momentaneamente, não diz quem você é, a função que você tem, o cargo que você tem, se você é pastor, enfim, não diz quem você é. Quem diz quem você é a palavra de Deus, e é tudo que nós vemos através das Escrituras sobre o propósito predestinado da criação. Se você olha ali como Adão dominava sobre as coisas, como Deus ele consumou a criação no sentido de identidade, de propósito, ele nos conduziu para sermos espirituais por Jesus Cristo. E é basicamente isso. Como que eu posso afirmar que Adão era espiritual? Meu irmão, não existe outra maneira você falar com Deus Criador se não for pelo seu Espírito. Então você pode falar o que quiser, mas dentro de nós só conseguimos falar com Deus, falar com o nosso Criador, falar com o nosso Pai, a partir do momento que nós exercemos a fé e declaramos que o seu Filho veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados e nos trouxe a vida eterna. Então nós conseguimos alcançar a Deus através desse sacrifício, despertando o que havia adormecido pelo pecado consumado lá. E o interessante é que quando nós voltamos nessa essência, você pega Gênesis 2:25, isso me confronta, porque a palavra de Deus declara assim que ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. Isso confronta as nossas vidas, porque olha a segurança.
deles estarem ali se despindo, e hoje a gente pode levar não de uma maneira literal, mas muitas vezes nós estamos, conforme essa situação que nós estamos vivendo hoje, talvez você se encontre despido na área financeira, ou na área de alimentação, ou esse medo que está mostrando a qual área você está se despindo. E assim como Adão e Eva declaram que eles comeram do fruto e observaram que eles estavam nus. Então a primeira consequência de uma pessoa que não, primeira forma de fugir de uma pessoa que não está em Cristo, não está no Espírito, ela busca alternativas para ela se autorresolver. Gênesis 3:7. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram de figos e fizeram para si aventais. Ou seja, eles tentaram de alguma forma maquiar a identidade deles. A identidade deles que era celestial, e que naquele momento que eles alimentaram a alma e o desejo, ficou evidente. É a mesma coisa nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Se você entra numa situação de desespero completo e de alguma forma come do fruto, ou seja, vergonha, medo, irresponsabilidade, egoísmo, você em algum momento, se você não cair em si, você vai se afastar cada vez mais de Deus, da sua identidade e do seu propósito. Então, basicamente, nós estamos afirmando isso para você. Permaneça em espírito, declare em espírito. Se está na tua casa, declara palavras de afirmação, declara. A palavra de Deus diz que os jovens são fortes. Então você que é jovem, pega a Bíblia. Não sei, nós estamos num momento, a gente estava até falando isso, a gente precisa tomar um posicionamento. E eu não estou falando para você sair na rua e começar a pregar o evangelho, mas hoje nós temos celular. Manda mensagem, não precisa fazer essas correntes, mas busque trazer o reino de Deus para as pessoas que estão em convivência. Se demonstre diferente de qual todo mundo é igual. Tenha uma palavra de esperança em meio ao caos. Seja um profeta de Deus e não um profeta do caos. Então, gente, encerramos aqui a nossa segunda aula. Que seja bênção na sua vida e que encontre uma terra fértil, que você consiga compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Isso aí, pessoal. Segue aqui embaixo o nosso e-mail se tiver alguma dúvida. Siga o nosso canal aí, compartilha, fica conosco para nós aprendermos mais da palavra de Deus. Não é? Conheça as Escrituras.